Alegria, alegria! Hoje é dia de empresarial! Voltamos, mais um dia de empresarial! Essa semana teremos live, mas como eu perguntei aí na área do Classroom, vamos ver se a gente faz a live ao invés de hoje, terça-feira, que a gente faça a live na quarta ou na sexta. Por quê? Eu vi uma baixa demanda no último vídeo, que eu só soltei no final de semana, eu acabei atrasando, né, que é referente à aula de quarta-feira. Com isso, eu queria fazer a live amanhã, ou sexta, se preferir, que aí dá tempo do pessoal ver, ter dúvidas e entender o que eu vou estar falando na live. E é bom que a gente inclui a aula de hoje também, mas a live eu queria ver se a gente fazia quarta ou sexta. Só não posto quinta, porque quinta eu tô com direitos reais. A live eu acho que foi muito legal, gostei. Vamos fazer de novo aquela situação, foi muito gostoso. Quem não participou, participa. Quem participa, espero vocês ir lá de novo. Foi uma interação muito legal, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. É um momento que a gente tem ali para tirar dúvidas e também fazer um bate-papo ali, trocar umas ideias, fazer uma brincadeira, dar uma descontraída nessa situação tão complicada que a gente está vivendo. Vamos lá então para a aula de hoje. Aula de hoje, nosso tema é contrato social, mas só que hoje vamos falar sobre sócio. Vamos falar aí sobre as características que o sócio tem, os poderes que o sócio tem, as responsabilidades que o sócio tem dentro de uma empresa. Aí na sua tela já está preparado, já está valendo, tá aí, sócio. O que a gente tem para hoje sobre sócio é esses pontos aí, ó. Participação do sócio no resultado. Vamos falar como que eles participam nos lucros e nas perdas. Vamos falar sobre responsabilidade pelas dívidas, ou seja, existindo dívida, se o sócio responde ou não responde. E como que ele responde, falar sobre deliberações sociais, um tema interessantíssimo, falar sobre quórum de votação, quem manda, quem não manda, quem tem poder de voto, quanto que é esse poder de voto, e falar sobre modificação do contrato social. Se liga, já começamos a aula de hoje, vamos lá então para o primeiro tópico, deixa eu passar aqui, primeiro tópico, falar aí sobre participação nos lucros e nos resultados. Bem, a participação nos lucros e nos resultados é um requisito de validade do contrato social. É obrigatório estar presente em todo contrato social falar sobre participação dos lucros e dos resultados. Inclusive, caso não tenha essa cláusula, ou exista uma cláusula excluindo o sócio da situação, excluindo o sócio na responsabilidade pelos prejuízos, ou excluindo o sócio sobre os lucros, acarreta uma nulidade da cláusula, porque a cláusula é chamada cláusula leonina. Então, é obrigatório em todo contrato social prever que os sócios participam tanto no lucro quanto nos prejuízos da empresa. Agora, a pergunta que a gente faz é: quanto de lucro? Bem, se o contrato social não falar nada, meu caro aluno, a distribuição do lucro vai ser proporcional ao capital social. Se eu tenho lá 30% do capital social, eu tenho direito a 30% do lucro. Se eu tenho lá 70% do capital social, eu tenho 70% do lucro. Então, tudo vai ser proporcional ao capital social, caso não fale nada. Porque caso fale alguma coisa, a distribuição do lucro pode ser, e tem que ser de maneira expressa no contrato social, desproporcional ao capital social. Só temos um problema. Qual que é? Imposto de renda. Tem uma coisa interessante sobre o imposto de renda aqui, que é o seguinte: o imposto de renda que já for tributado, que já for pago pela pessoa jurídica, e o imposto de renda da pessoa jurídica geralmente é menor, é em torno de 15%, além de alíquotas, não vou entrar aqui no mérito de dividir tipos de imposto de renda, não é tipo, né? Enquadramentos de imposto de renda, se está sobre lucro real, se está sobre lucro presumido, se está no simples, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, em regra, 15% imposto de renda, pode ser até menor, ou um pouquinho maior, com alguns adicionais, mas é em torno de 15%. E na pessoa física, vai girar aí, também tendo as faixas, diferenças de faixa, vai girar em torno de 27,5%. Então você vê que o imposto de renda dentro da empresa é muito mais barato do que o imposto de renda fora da empresa, na pessoa física.
Por isso que muita gente até constitui pessoas jurídicas, mesmo podendo exercer aquela atividade ou exercer alguma função na pessoa jurídica. Exemplo, por exemplo, quem tem muito imóvel. Quem tem muito imóvel, quem tem mais de 81 mil de faturamento, por exemplo, por ano de aluguel, que parece que é muito, mas não é. Quem vive renda de aluguel está em torno de 7 mil reais. Que se você ganha mais de 7 mil reais em aluguel, já vale muito a pena ter uma pessoa jurídica ao invés de uma pessoa física para administrar seus imóveis. E aí o legal é que o regulamento do imposto de renda, se não me engano, no artigo 10 do regulamento do imposto de renda, ele fala o seguinte: todo imposto de renda tributado dentro da pessoa jurídica, quando for distribuir os lucros para os sócios não têm que pagar novamente imposto de renda. Então é muito bom. É muito bom. Ou seja, o sócio, quando recebe a título de lucro, de distribuição de lucro, os seus direitos a lucro ali, não paga imposto de renda sobre isso, porque esse imposto de renda já foi pago dentro da pessoa jurídica, o que é muito bacana. Só que, aí voltamos naquela questão da proporcionalidade. Caso a distribuição seja desproporcional, você vai pagar imposto de renda sobre o adicional. Por quê? Porque é como se você tivesse investido R$1 de capital e vai ganhar sobre 2. Ou seja, você ganha muito mais do que aquilo que você investiu. Se você ganha muito mais do que aquilo que investiu, você tem que pagar imposto de renda sobre a diferença. Então temos que tomar cuidado. É possível fazer distribuição de lucro desproporcional ao capital social, entretanto, o imposto de renda vai morder, o leão vai morder. Enquanto na situação que for proporcional ao capital social, não vai ter adicional de imposto de renda, ou seja, você não vai ter que pagar imposto de renda. Se for desproporcional, você vai ter que pagar imposto de renda sobre diferença. Tranquilo? Legal? Notícia prática, hein? De coisa prática, que a gente tem que ficar atento. Então é possível distribuição de lucro de forma diferente desproporcional do que o capital social. E a regra, se não falar nada, é proporcional ao capital social. Vamos fazer aqui duas ressalvas importantes. Duas ressalvas. A primeira é sobre contribuição em serviço. Por quê? Porque eu te chamo a atenção aqui que a mesma proporção que nós temos sobre lucros tem sobre prejuízo. Ou seja, o sócio é responsável proporcionalmente ao seu capital social sobre lucro e sobre prejuízo. Não é só coisa boa, não. Coisa ruim também você vai acabar participando dessas coisas ruins também. Então o sócio, ele é proporcional ao capital social, tanto no lucro quanto no prejuízo. Só que quando você contribui em serviço, lembra, só a sociedade simples permite a contribuição em serviço, a sociedade limitada não permite capital social com contribuição em serviço, ser sócio com contribuição em serviço, mas nossa sociedade simples, que permite que o sócio contribua somente com serviço, ele não entrou com nenhum real, ou entrou só com parte em dinheiro, a outra parte ele vai trabalhar para poder se valer daquele ganho. Aquela parte que desproporcional à sua contribuição em serviço, somente pode ter lucro. Olha só, você como não investiu nada, todo o trabalho você tem direito a lucro. Ah, mas a empresa deu prejuízo. Quanto que esse sócio que participou e contribuiu somente com o trabalho vai ter que pagar? Nada. O que ele vai ganhar? Também nada. Não deu lucro, só deu prejuízo, mas se existir prejuízo, o sócio que trabalhou, o sócio que contribuiu com o trabalho, com o serviço, não responderá por isso. Então, resumindo, sócio que tiver serviço somente contribui no lucro, ou seja, somente leva. Se tiver prejuízo, ele não participa. Essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva que eu queria fazer, eu já até falei no começo, mas vamos destacar ela aqui novamente, é da cláusula leonina. A cláusula leonina torna inválida. Não pode tirar poder de lucro de ninguém. Não pode tirar poder também de prejuízo de ninguém. Todo mundo deve responder, ainda que de forma desproporcional. Agora nós vamos adicionar a outra informação. Ainda que de forma desproporcional, os sócios são obrigados a responder, ainda que minimamente, com lucro e com as perdas. Então aí, primeiro ponto para você, participação nos lucros e no resultado social. Vamos para o segundo ponto, vamos falar aí sobre responsabilidade sobre as dívidas. Já falamos aqui no primeiro tópico
que ela é proporcional ao capital social, que cada um tem, cada sócio tem. Mas como que funciona isso aí? Bem, primeira coisa que eu quero destacar, que já está aí na tua tela, olha aí na sua tela, é que a responsabilidade aqui dos sócios, ela é subsidiária em qualquer situação. Subsidiária como, Leandro? Ué, existe o benefício de ordem. Leandro, continuei sem entender essa história de benefício de ordem subsidiária. Eu explico, meu aluno. É o seguinte, primeiro vai no patrimônio da empresa, depois no patrimônio do sócio. É subsidiário, não é solidário, não é os dois juntos. Eu não posso ir direto no patrimônio do sócio. Primeiro eu tenho que esgotar o patrimônio da sociedade para depois eu poder ir no patrimônio do sócio, que é o benefício de ordem. Ou seja, o sócio tem um benefício de ordenar, colocar primeiro na frente o patrimônio da empresa e ainda subsistindo dívida que vá no patrimônio do sócio. Mas pera aí, Leandro, eu fiquei com uma dúvida. Sabe qual que é a dúvida, Leandro? Você falou que existe algumas empresas que têm capital ilimitado, ou seja, o sócio não responde pela empresa. Quem quebra a empresa não é o sócio. É verdade, meu caro aluno, bem lembrado. É isso mesmo. Então vamos para o quadro branco aí e ver e relembrar, porque a gente já viu boa parte disso aqui que a gente vai ver aqui, é relembrar quais são as empresas que permitem que o sócio não responda. É claro, nós vamos fazer aqui exceções, mas que permite que o sócio não participe da responsabilidade das dívidas, só a empresa. E quais empresas que o sócio vai responder com o seu patrimônio próprio, mas sempre de maneira subsidiária, depois que esgotar o patrimônio da empresa. Vamos aí no seu quadro branco para a gente ver. Então vamos lá. A gente está falando então de responsabilidade dos sócios pelas dívidas. Já falei que é sempre subsidiária. Na sociedade em nome coletivo, então nome coletivo, a responsabilidade dos sócios é ilimitada e solidária. Ah, Leandro, agora você me deu um nó na cabeça. Você não falou que era subsidiária? Explico. É subsidiária em relação à sociedade e solidária em relação aos sócios. Como assim? Primeiro vai no patrimônio da sociedade, vou lá no patrimônio da sociedade, esgotei o patrimônio da sociedade, ainda existe dívida. Então, benefício de ordem, agora eu vou no patrimônio do sócio. Qual sócio que eu vou no patrimônio? Qualquer um, porque é solidário entre eles. Então, é subsidiária em relação à sociedade e solidária em relação ao sócio. Tá bom? Vão aí para a próxima empresa. Então, nome coletivo, se liga aí, já anotei aqui, ilimitado e solidário. Vamos para o próximo aí no seu quadro branco. O próximo é comandita simples. Comandita simples. Como que é a comandita? Eu te lembro aí, a comandita é o seguinte: alguns sócios vão responder ilimitadamente e outros sócios vão responder limitadamente. Aqueles sócios que respondem ilimitadamente, que são os comandidatos, são aqueles que estão à frente do negócio, que vão responder de maneira ilimitada, a responsabilidade por óbito é ilimitada. E também a mesma história e solidária. Solidária aqui somente entre os sócios em comandita. Então vamos destacar aqui. Só os sócios chegar para cá, ditados, na verdade, que são aqueles que se responsabilizaram ilimitadamente e vai ter até o nome deles junto lá, obrigatoriamente como o nome da sociedade. Vamos pro próximo, se liga aí no quadro branco, sociedade limitada. Agora o negócio fica divertido, vamos lá. Quadro branco. Sociedade limitada. Limitada. Na sociedade limitada, vai ser o quê? Quem que responde? Ninguém. Nenhum sócio. Por que nenhum? Ué, simples que ninguém responde, ué. A sociedade, ela é limitada. E como a sociedade, ela é limitada, nenhum sócio vai responder. Só o patrimônio da empresa vai responder. Existe exceção, Leandro? Existem 2 exceções. Vamos aí para o quadro branco para escrever elas para você. 2 exceções, alunos. Quais são as exceções? Vamos subir aqui para ficar legal.
As exceções aqui vamos colocar aqui que são duas. A primeira é a desconsideração da personalidade jurídica, que nós já vimos, desconsideração da personalidade jurídica, principalmente lá no artigo 50, mas tem uma teoria maior, tem a teoria menor. A do artigo 50 é a teoria maior, mas tem uma teoria menor no Código de Defesa do Consumidor, em direito ambiental. Qualquer dúvida, pergunta aí embaixo que a gente volta nesse ponto de novo. E a segunda exceção é quando o capital social, CAP social, não está integralizado. Não integralizado. Eu estou repetindo isso várias vezes, de várias diferentes formas. Integralizado. Quando o capital social não está integralizado, os sócios respondem pelo capital social não integralizado. Qual que é a observação aqui? Nessa exceção, existe responsabilidade. Vamos anotar aí primeiro. Volta aí para o quadro branco. Existe responsabilidade ilimitada dos sócios, ilimitada e solidária. Mas deixa eu anotar um negócio aqui antes, depois a gente volta. Mas somente, vamos escrever aqui, somente pelo o que não integralizou. O que não integralizou. Fala a verdade, meu aluno, você está sofrendo com essa minha letra feia. Mas vamos lá, principalmente as meninas que têm uma letra geralmente bonitinha, devem estar sofrendo, me xingando aí a beça. Mas vamos lá, vamos seguir. O que eu estou dizendo aqui? Olha, essa segunda exceção diz que todo capital não integralizado, vamos dizer, num capital social de 200 mil, 50 mil desses 200 mil vão ser entregues em janeiro do ano que vem. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Janeiro do ano que vem. E aí, esses 50 mil que ficaram para janeiro do ano que vem não está integralizado. Se a sociedade não tiver dinheiro para bancar uma dívida, a dívida é superior ao capital social, não vai ter jeito, os outros sócios vão ter que responder de maneiras solidárias entre si. Continua existindo benefício de ordem, primeiro eu vou no bens da empresa, solidária entre si, mas aqui é o interessante, que é o seguinte, é proporcional ao capital que está devendo. Não é tudo, não. É ilimitado e solidário, mas somente aquela partezinha do dinheiro que não foi integralizada. Porque eles estão assumindo a responsabilidade sobre 50 mil. Não é sobre tudo, não, meu caro. É só sobre 50 mil. Então, sobre 50 mil é solidário e limitado. E os 150 mil, regra geral da sociedade limitada. É limitado. A responsabilidade do sócio é nenhuma. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, fala aqui embaixo no YouTube ou no Classroom que isso eu volto na live. Então a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada, é nenhuma. Entretanto, duas exceções. A primeira, desconsideração da personalidade jurídica, e a segunda é em relação ao capital não integralizado. Nestes casos, ela é proporcional ao capital não integralizado, é em cima do valor, nem proporcional, mas é exatamente o valor do capital não integralizado, e ela é solidária entre os sócios e ilimitada porque existe avanço para o patrimônio dos sócios. Vamos seguir ainda que falta a sociedade simples, vamos para o quadro branco aí. Então, falta aqui a gente escrever a sociedade simples, que eu sempre lembro que é aquela sociedade lá do médico, a sociedade lá do contador, né? São sociedades simples. A sociedade simples, olha só que interessante. A regra, vamos separar aqui porque a regra, ela é capital ilimitado. Olha que doido. Vou até apagar aqui porque vou descer um pouquinho isso aqui para ficar mais bonitinho. Então, sociedade simples. Deixa eu subir aqui para não coincidir com o outro aqui de cima. Então, sociedade simples. Ela vai dividir em dois. A regra é ilimitado. Cadê? Ilimitado. Ilimitado. E não solidário.
não solidária. Aqui é interessante, porque aqui é proporcional ao capital social. A regra geral é, eles respondem ilimitadamente, então, esgotado o patrimônio da sociedade, porque existe subsidiariedade em relação à sociedade. Então, esgotado o patrimônio da sociedade, eles podem ir no capital dos sócios, mas o sócio não responde solidário, ele responde proporcional ao capital social dele. Se a dívida esgotou o patrimônio da empresa, mas ainda tem 100 mil de dívida, eu tenho 30% do capital, quanto que eu estou devendo? 30 mil. Eu não sou responsável por 100 mil, porque a responsabilidade não é solidária. Eu só sou responsável pelo valor exato da proporção do que eu investi. Valor exato do capital social que eu tenho dentro da empresa. Do valor das cotas que eu tenho dentro da empresa. Então é um pouco diferente dos demais. A responsabilidade, como regra, ela é ilimitada, mas ela é subsidiária, não é solidária entre os sócios. Cada um vai responder, subsidiária não, desculpa. Cada um vai responder proporcional ao capital social. Agora, exceção. Aonde pode estar exceção? No contrato social. O contrato social pode falar que a responsabilidade dos sócios é solidária. Vamos aí para o seu quadro branco. Então, pode o contrato social, não pode falar que a responsabilidade é limitada. Isso não tem como. Então, a responsabilidade continua sendo ilimitada, mas pode vir e dizer que a responsabilidade é solidária. Mas tem que estar expresso no contrato social. Tá certo? Vamos avançar aí no seu quadro aí. Se liga aí que o próximo ponto é sobre deliberação. A deliberação como regra, a regra é deliberação por maioria. Que maioria que é essa, Leandro? Maioria do capital social. É uma maioria absoluta, então. Não é da maioria dos votantes, não é a maioria dos presentes, é maioria e não é por cabeça o voto. É quem tem mais capital social manda mais. É maior parte do capital social. Qualquer votação leva-se em consideração maior parte do capital social. Ponto final. Então, a questão aqui de deliberação sempre vai ser maior parte do capital social. Ah, Leandro, mas e a sociedade? Um sócio tem 50%, o outro tem 50%. Ferrou, né? Ferrou. Porque aí vai ter empate. Então, vamos ver como que resolve o empate. A regra de desempate são duas. Vamos ir para o seu quadro branco, que eu vou deixar anotadinho para você quais são as duas regras de desempate em caso de empate de capital social. Vamos lá. Então, a primeira regra de desempate, vamos escrever aqui, ó, desempate. Desempate. A primeira são duas regras. Primeiro, são duas regras, mas assim, primeiro eu vou na primeira regra, se ainda assim se mantiver empatado, eu vou para a segunda regra. Então, primeira regra de desempate. A primeira regra de desempate é número de sócios. Aí esse cabeça. Se empatar o capital social, aluno, eu vou ver quantos sócios votaram a favor e quantos votou contra. Então vamos dizer 3 sócios, cada um tem 33,33333%. Cada sócio aí dois votos. Não tem como dar empate nisso, né? Vamos lá. 4 também não dá. Mas enfim, vamos pensar aqui. Se empatar, começa a votação por cabeça. Se houver empate capital social, começa a votação por cabeça. Peguei um exemplo aqui, lembrei. 3 sócios. Um sócio tem 50% e outros 2 sócios têm 25%. Aí, 2 sócios decidem a favor e o sócio majoritário, que tem 50%, vota contra. Empatou em capital social, porque 50% do capital social foi a favor, 50% do capital social foi contra. Como que fica essa conta aí? Como eu tenho 2 sócios, esses 2 sócios vão levar melhor. Os 2 sócios somados vão valer mais do que esse sócio sozinho, porque eu começo a levar em número de cabeça. Ah, mas se for só 2 sócios, 50% para cada um, continua empatado. Aí só tem um jeito, eu vou anotar aí no quadro branco, mas é ir para o juiz. O juiz decide. O juiz vai entender qual que vai ser a decisão mais razoável. Vamos aí para sua tela. Então, em caso de segundo empate, quem vai decidir é o judiciário. Legal? Então quem vai decidir aí é o judiciário. Vamos parar aqui para tomar uma aguinha? Aí, Adriano, tomar aquela aguinha. Hoje eu vou ter que tomar com vocês. No último vídeo eu nem fiz isso, hein?
3 segundinhos pra gente tomar aguinha. Quem quiser dar o pause, vai no banheiro, liga as notificações. Deixa eu molar a palavra, que eu percebi em sala de aula, vocês veem como que eu tomo água, né? A fono que manda eu tomar água, eu já fiquei afônico, porque eu falo muito baixinho, né? E dessa vez aqui dando aula online, não tô tomando água. Então vamos ficar esperto aí também. E Adriano, paramos a pausa, já voltou, foi no banheiro, todo mundo aí voltou? Se liga aí, em 3, 2, 1, continuando, vamos lá. Continuando com nós, falamos do desempate aí. E agora vamos continuar falando sobre deliberações sociais, que ele é proporcional ao capital social. As deliberações, então, como regra, as deliberações sociais são por maioria. Ah, mas tem exceção? Tem exceção. Qual que é a exceção? As regras que estão presentes no artigo 997, que são regras sensíveis, aquelas regras que falam sobre lucro, aquelas regras que falam sobre lucro, sobre objeto social, sobre transformação, essas regras só podem ser modificadas por maioria absoluta? Não, por unanimidade. Então pode ter um quórum especial. Ah, Leandro, mas mesmo que não tenha quórum especial, eu posso criar um quórum especial? Porque às vezes o sócio quer falar o seguinte, olha, dívidas até 100 mil reais, deliberação entre a gente. Mas dívida acima de 100 mil, eu quero que tenha uma deliberação de 2/3. Pode? Pode. Os sócios podem criar a regra de deliberação do jeito que eles quiserem, desde que presente no contrato social. Os sócios podem criar, então, regras de deliberação, fugir da regra geral, que é maioria absoluta do capital social, e passar a criar qualquer regra de deliberação que eles acharem oportuno. Porque é uma sociedade e as regras do jogo quem coloca são eles. Entendeu? Algumas regras, nós vamos ver embaixo modificação do contrato social, que vão ser exigidas unanimidade. Essa não tem jeito do sócio mudar. Mas nas outras, que são maioria absoluta, não falou nada da maioria absoluta, mas o contrato social pode prever uma regra diferente de votação. Vamos ver? Vamos, então, seguir aí falando sobre agora... Modificação do contrato social. Modificação do contrato social. A modificação do contrato social é o seguinte: o contrato social é uma vontade das partes. Então os caras negociam, chegam numa conclusão. Na regra, as pequenas empresas não faz isso não, tá? Faz contrato social e tá tudo bem. Mas se o cara quiser fazer direitinho, fazer, né, como manda a receita de bolo, tal, bonitinho, vão negociar o contrato social, vão colocar as regras do jogo, para não dar problema lá na frente. Então fazem lá a empresa direitinho, formatam ela direitinho, negociam as regras do contrato. E os sócios têm segurança porque o contrato social tem as regras. Ah, Leandro, então as regras são imutáveis, porque se os caras quiserem, eles têm que fazer uma nova empresa, porque eles não podem mudar a regra do jogo no meio do jogo. Pode mudar a regra no meio do jogo. Ué, mas como? Bem, se todo mundo quiser, muda o contrato social. Então, as regras sensíveis do contrato social podem ser modificadas. O contrato social, então, ele não é imutável. O contrato social, ele pode ser mudado, desde que as regras sensíveis são por unanimidade. E quais são as regras sensíveis? Aquelas presentes no artigo 997. Qualquer regra que está no 997, só por unanimidade. Por exemplo, distribuição de lucro, como eu já falei agora há pouco, mudança de capital social, aumentar ou diminuir capital social, só por unanimidade. Aí o restante das regras do contrato social pode mudar? Pode. Depende de quê? Maioria. Maioria do quê? Do capital social. Maioria absoluta. Vamos ver se faltou alguma coisa. Acho que fechamos a aula de hoje. Alegria, alegria. Foi um dia feliz, foi dia de empresarial. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo. Espero vocês na live para a gente tirar as dúvidas que a gente precisa, seguir em frente com a nossa disciplina. Espero que tenham gostado. Coloca suas impressões aí. Cada dia é um dia diferente. Fala comigo. Estou te ouvindo. Quero saber se você está vivo. E sigam firmes e fortes dentro de casa. Isso aqui agora é importantíssimo para a gente sair dessa. Tá bom? Um grande abraço, beijo no coração. Fui! Até a próxima!